A seguir, acompanhe o programa Vem Clarear. Você está sintonizado na programação da Web Rádio Santo Antônio. O programa a seguir traz a marca franciscana da Web Rádio Santo Antônio. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Web Rádio Santo Antônio. Um instrumento de comunicação do Serviço de Animação Vocacional a serviço da província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Enchendo a terra com o Evangelho de Cristo. A luz que emanou de Clara de Assis percorreu os séculos e alcança o nosso tempo. A Web Rádio Santo Antônio apresenta Vem Clarear. Música, formação francisclariana e muito mais sobre esta grande mulher que marcou a história. Vem Clarear, aqui na Web Rádio Santo Antônio. Santa cheia de claridade, irmã de São Francisco de Assis, intercede pelos teus devotos que querem ser puros e transparentes. Teu nome e teu ser exalam o perfume das coisas inteiras e o frescor do que é novo e renovado. Clareia os caminhos tortuosos daqueles que se embrenham na noite do próprio egoísmo e nas trevas do isolamento. Clara, irmã de São Francisco, coloca em nossos corações a paixão pela simplicidade, a sede pela pobreza, a ânsia pela contemplação. Te suplico, irmã Lua, que junto ao sol de Assis, no mesmo céu refugie, alcança-nos a graça que confiantes vos pedimos. Santa Clara, ilumina os passos daqueles que buscam a claridade. Vem Clarear, mais música, mais formação e mais Santa Clara de Assis. E muito boa noite a você que está sintonizado aqui na Web Rádio Santo Antônio, a você que está chegando, a você que está entrando aí no link disponível aqui no nosso YouTube, seja também através do nosso aplicativo, não é, Web Rádio Santo Antônio, que você encontra lá no Radiosnet, e também através das diversas formas, né? Também tem no nosso site, websantoantonio.org, enfim, você está sintonizado de várias formas, acompanhando mais um programa Vem Clarear, que em mais uma sexta-feira quer chegar até você para falar sobre esta grande mulher, essa nossa querida mãe Santa Clara, né? Mesmo nos aproximando da festa de São Francisco, que nós celebramos quarta-feira, não tem como nós fazer uma desassociação dos dois, né? Clara e Francisco são dois grandes santos, né, que vivem no mesmo século, que vivem numa mesma cidade, né, em torno do mesmo ideal, de um mesmo propósito de vida. Então é bem fácil falar desses dois exemplos, desses dois grandes luzeiros para todos nós franciscanos. Mas aí hoje é dia 1º de outubro, e no dia 1º de outubro nós lembramos também de uma outra santa da igreja, embora seja de uma outra ordem, mas que tem também um simbolismo, uma importância imensa. Nós falamos aqui de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde muitas pessoas são devotas. Eu sou devoto de Santa Teresinha, né? Tenho uma amizade com ela, né? Ela está no céu sempre intercedendo por mim. E para começar o nosso programa, antes de apresentar os nossos convidados, porque sim, nós temos convidados hoje aqui no programa Vem Clarear,
nós vamos escutar uma música inspirada em seus escritos. Vamos com ela aprender a viver de amor. Com fé, caridade e viver de amor é dar sem medida, sem aqui na terra salário reclamar. Sim, eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Viver de amor é banir todo temor das lembranças do passado, de minhas culpas, vestígio algum eu vejo. Num só instante o amor tudo queimou. Chama divina, ó doce fornalha, em teu ardor eu me fixo. É no teu fogo que eu canto alegremente, vivo de amor. Viver de amor é guardar dentro de si um grande tesouro em vaso de argila. Se a cada instante eu caio, tu me levanta. Sei que só tu me basta e eu vivo de amor. De amor. Viver de amor, que estranha loucura. Amar-te, Jesus, que perda fecunda. Todos os meus perfumes são teus pra sempre. Eu vou cantar ao sair desse mundo. Eu morro de amor. Morro de amor. Morro de amor. Chama divina, ó doce fornalha, em teu ardor eu me fixo. É no teu fogo que eu canto alegremente, vivo de amor, vivo de amor. É isso aí, não é? Viver de amor. Quando se ama, né? Santa Teresinha mesmo vai dizer, não se tem medida, né? Não se pode medir o tamanho do amor. Isso Santa Teresinha abraçou e aderiu com muita verdade. E vale a pena, né? Nós aprendermos com ela esse gesto, né? De que quem ama, não mede, né? Não mede esforço, né? E aí ela até compara com o próprio Cristo, né? Que se amou por inteiro. E inclusive na última ceia ele diz, se alguém me quer amar, minha palavra guarde diligentemente, Então é muito bonito, essa espiritualidade também de Teresinha. Hoje aqui, embora nós estejamos num programa dedicado à nossa querida mãe Santa Clara, mas ela também tem essa força, E até chega também a
nos faz, assim como Santa Clara, adentrar um pouquinho também nessa mística do amor, né? Essa mística também de entender o Cristo muito mais além do que alguém distante, né? Mas alguém muito próximo, né? Tanto para Clara como para Santa Teresinha, ele era o esposo, né? Alguém próximo que estava junto dela. Mas aí, dando esta grande aspa, né, para Santa Teresinha, que nós celebramos nesse dia, nós vamos agora conhecer os nossos irmãos, nossa irmã e nosso irmão, que vão participar com a gente do programa de hoje, para falar sobre um tema que eu vou colocar inclusive já aqui, você que está acompanhando pelo YouTube, está vendo tudo isso que nós estamos, o GC e tudo direitinho. O tema de hoje é Clara e Francisco, um encontro que acende. Esse texto eu me inspirei lá num texto de Frei Vitório Mazuco, né, que é lá da província lá de São Paulo, e ele fez um texto belíssimo lá no site dos franciscanos.org.br, onde vai falar desse encontro, né, que não foi só em um momento, né, mas durante toda a vida. Esse encontro sempre acontecia porque os mesmos, né, eram embalados pelo mesmo ideal de vida. Mas vou deixar de papo, vou pedir para que eles iniciem aí se apresentando e desejando boa noite para quem está em casa aí nos acompanhando. Eu vou logo chutar aqui, vamos começar pela irmã. Então, boa noite, Frei Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham, né? Que acompanham sempre o programa Vem Clarear, né? Dedicado à nossa Mãe Santa Clara. É uma alegria estarmos aqui com vocês, né? Partilhando esse momento tão especial em preparação à solenidade de nosso querido Pai Seráfico São Francisco de Assis. Olha aí. E agora Frei Felipe. Opa, já falei o nome. Então, boa noite. Muito bom estar com vocês na alegria da fraternidade e assim sermos família esta que nos coloca de fato como esse farol que clareia, né, as noites mais escuras, esse farol que nos ilumina enquanto Francisco e Claras, né, no tempo de hoje. Então, uma alegria muito grande para mim compartilhar deste momento com vocês. Frei Roberto, também a irmã Maria Chiara. Olha aí, um encontro forte aqui hoje, viu, minha gente? Eu aqui vou ficar perdido no meio desses dois aqui. Mas olha, para a gente começar então trazendo alguns elementos desse texto, né, que deu o pontapé inicial aqui no programa de hoje, né, que inspirou o programa desta sexta-feira, né, o Frei Vitório Mazuco vai falar que Francisco já havia feito um caminho de 6 anos após a sua conversão, quando transformou em realidade a vertente feminina do franciscanismo, né, a Ordem das Pobres Damas. Clara chegou para confirmar a sua conversão. Uma mulher sempre fecunda a ideia de um homem e faz tornar-se concreto aquilo que no homem é apenas sonho. Clara fez do sonho de Francisco caminho e comunidade, igualando na vida da perfeição. Olha a responsabilidade de Clara na história de Francisco. Irmã, isso aqui se confirma realmente? O que a senhora tem a falar sobre esse papel? Inclusive no programa passado a gente falava sobre os ideais de Santa Clara, né? E a Gabi e uma irmã Fátima, se não me engano agora, falavam um pouquinho inclusive dessa força feminina, da concretude, né? Que a própria mulher tem, né? E Clara, aqui Frei Vitório coloca bem isso, né? Uma Clara que vem concretizar aquilo que era o sonho de Francisco, que vem mostrar de assim, Francisco, olha, é isso, né? Então, o que é que a gente pode falar, irmã, sobre isso? Com certeza, né? Nossa Mãe Santa Clara, ela é, assim, digamos que um ideal mesmo do nosso carisma, né? Ela coloca em concreto aquilo que nosso Pai São Francisco sonhava, né? Ela chega até a persuadir, a gente usa essa palavra assim, nosso Pai São Francisco, né? Que talvez, com certeza, ele acompanhou ela, mas depois ele vê que realmente, né? Talvez ele possa ter chegado no momento, será que ela vai conseguir mesmo viver isso, né? Ela que vivia uma vida tão segura no seu castelo, né? Como nobre, né? De família nobre. Será que ela realmente conseguirá, né? Talvez nosso Pai São Francisco tenha chegado a pensar um pouco nisso, né? Pela fragilidade das mulheres, talvez ele ia também por esse caminho, filho do seu tempo, como ele era, né? Mas aí nossa Mãe Santa Clara, ela deixa escrito que nosso Pai São Francisco percebeu que elas eram capazes, né? Elas não temiam a tribulação, não temiam a pobreza, não temiam o despojamento necessário para viver o ideal, né? Que estava começando ali com Francisco naquele momento.
Então, nossa mãe Santa Clara, ela com certeza concretizou os ideais que nosso Senhor iluminou o coração de Francisco, iluminou também o coração de nossa mãe Santa Clara, e ela leva adiante até o fim, luta com todas as forças que ela tem para ir até o fim, né, nesse carisma tão belo, que os dois, né, complementam, né? Os dois, eu gosto de uma figura que tem os dois olhando para o mesmo ponto, né? Eles olham, eles fixam o mesmo Cristo, tem o olhar na mesma direção, e por isso ela consegue ir até o fim, né? Levar esse sonho de Francisco no concreto. É bonito porque, inclusive, no programa passado, a gente falava que Clara passou a vida toda olhando pelas janelas do seu palácio tudo que acontecia nas ruas de Assis. As pregações de Francisco, quando Francisco fica nu diante da cidade de Assis. Ela vê também os homens indo para as guerras, enfim. Né? Clara vai olhando ali e não suporta estar só de uma forma de telespectador, né? Ela quer também ser protagonista da sua história e da sua vida, e também, mais do que tudo isso, ser fiel à vontade de Deus. Então ela não tem medo, né? Ela vai mesmo sem medo. E aí, Frei Felipe, eu jogo também a bola para você, para a gente continuar comentando essa dimensão de Clara presente na vida de Francisco, né? E a sua contribuição para que Francisco, de fato, tivesse aquele estralar de dedo e dissesse assim, não, eu tenho que seguir assim, né? Até porque tem outras histórias que conta, né, irmã? Por exemplo, quando Francisco está indeciso se quer a vida monástica ou a vida itinerante, apostólica, missionária. Então ele vai lá em Clara, pede ajuda. Então, Frei Felipe, a gente pode imaginar assim um Francisco que pôde contar sim com a presença de Santa Clara, para que também a sua vida fosse cada vez mais esta via de perfeição, como o Frei Vitório Mazuco coloca aqui no texto. Então, Santa Clara de Assis é luz. Seu nome por si só já exprime aquilo que ela representa dentro do nosso carisma. É aquela profecia, né, de sua mãe, que ao escutar a voz diz, né, que esta criança que tu carregas em teu ventre, um dia há de iluminar todo mundo. E eu vejo essa dimensão profética que ilumina tanto o nosso carisma como a vida de nosso pai São Francisco. Você trouxe esse breve comentário sobre esse fato que acontece na vida de Francisco. E quando, de fato, Francisco está em uma noite escura, está em um momento de crise, está, de fato, se encontrando na vocação, Clara olha para Francisco e diz, meu querido pai Francisco, você deve caminhar entre a montanha e o povoado. Clara é a decisão, é o ponto de partida e o ponto de chegada. E, a partir disso, quando a gente olha para São Francisco, nesse encontro profundo com nossa irmã e mãe Clara, nós vemos ele reconstruindo a igreja de São Damião, que estava em ruínas, e ali ele profetiza que aqui um dia será a casa de damas pobres, de mulheres, né, que com as suas orações irão, de fato, iluminar o mundo, na pessoa de Clara. Quando a gente olha para a nossa vida mais simples, a gente percebe que quando a gente constrói uma casa, a última coisa que a gente coloca dentro do seu interior é a luz. Então eu vejo para Francisco como este homem que reconstruiu São Damião, mas para que São Damião, de fato, pudesse ter a sua finalidade de casa reconstruída, de homem reconstruído, era necessário dentro do seu interior carregar a luz. E Santa Clara é essa que ilumina São Damião, é essa que ilumina também o mundo com a sua luz. Então, assim, eu não consigo olhar para Francisco de Assis sem também enxergar Santa Clara, enxergar o seu protagonismo de mulher, que nos coloca, de fato, em um caminho de singularidade, de singeleza, de delicadeza e de maternidade. O carisma franciscano, ele exprime em si, até então, Francisco é o nosso pai. Mas na nossa vida, no nosso jeito de ser, na nossa essência, o que seria de nós se não carregássemos em si essa paternidade desse cuidado e essa maternidade da singeleza, do afeto? Eu acho que isso se complementa, melhor, não acho, tenho certeza. Francisco e Clara, entre si se complementam e nos colocam, de fato, em algo
completo, é algo que é construído sobre a rocha. É uma igreja que um dia esteve em ruínas, mas depois de edificada, Clara, com a sua luz interior, carregada dentro de São Damião, nos trouxe para esse compromisso. E aqui eu tento resumir e concluir a minha fala. Quando a gente está em São Damião, nessa igreja construída por Francisco e iluminada por Clara, é necessário estarmos atentos aos muros de São Damião. São Damião era uma igreja que estava fora de Assis. Era uma igreja que só frequentavam os pobres, porque as igrejas que estavam em Assis eram igrejas altamente elitizadas. Quando a gente olha para São Damião, nesse olhar e nesse regresso, nesse caminho que nos coloca dentro desta casa franciscana, quando a gente olha para os muros de São Damião, lá estão os coxos, lá estão os leprosos, lá está, de fato, a finalidade do carisma franciscano. É essa igreja que acolhe aqueles que não eram acolhidos. É a igreja que abraça aqueles que não eram abraçados. Por isso, Clara e Francisco, de fato, no seu jeito de ser, trazem para nós a verdadeira identidade do carisma franciscano. E é interessante isso porque acaba sendo esta casa deste encontro, né? E no tempo onde a gente fala tanto dessas impossibilidades da gente se encontrar, se abraçar, né? E ter aquele contato mais físico com as outras pessoas por conta da pandemia, a gente tem aí o exemplo de Clara e Francisco que fizeram desta palavra encontro muito mais do que uma ideia de um espaço físico onde duas pessoas estão ao mesmo tempo, mas é também um encontro de ideais, né? Um encontro de propostas de vida. Isso é muito bonito. Inclusive, o Frei Vitório Mazuco, no texto, ele traz umas contribuições de um padre, autor de, inclusive, livros sobre São Francisco, né? Que é o Omer Engelbert, né? E ele vai falar um trecho muito interessante, que ele diz que Clara possuía grande bom senso, um coração afetuoso e fiel, uma doce e prudente obstinação, uma coragem que não recuava diante de nada. Tinha o dom de fazer-se amar e era tão persuasiva que Francisco, os cardeais e os papas acabavam cedendo ao seu parecer. Clara é seguramente uma das figuras femininas mais nobres e encantadoras de que a história tem notícia. Olha aí a responsabilidade, né, deste padre que tem um livro, inclusive, São Francisco de Assis, a biografia, e aí ele fala tão bem dessa proximidade e dessa presença de Clara mesmo, de força, não é? Que não é aquela mulher que muitas vezes a gente olha e pensa que escondida, né, de trás de Francisco. Mas ao contrário, os dois estão juntos, né, pensando no mesmo ideal, construindo o mesmo propósito de vida. Mas, irmã, quais outros momentos da vida de Francisco a gente pode lembrar, fazer memória aqui, onde Clara está presente e Clara acaba contribuindo para a sua vida e também para a missão dos frades, assim também como Francisco na vida de Clara, né? Como eu falava anteriormente, né, o encontro é muito mais do que esse encontro aqui, pelo menos, é muito mais do que esse espaço físico onde se habita duas pessoas, mas é também os sonhos, os ideais que traçam, né, o mesmo propósito, o mesmo chamado que Deus fez aos dois. Então, Frei, é um caminho realmente construído juntos, né? Desde o início, lá quando eles começam a se encontrar, Clara ainda na casa de sua família, né? Há sempre aquela dúvida de quem começou a buscar quem primeiro, né? Se foi Clara que viu Francisco lá pelas ruas de Assis e se sentiu, né, motivada a ir ao encontro dele para saber mais do que se tratava, né? Aquela conversão de vida. Ou se foi Francisco, né? Porque o autor da biografia, né, fala que Francisco, conhecendo a santidade de vida de Clara, quis logo tomar ela, né? Tirar ela do mundo, levar ela para Nosso Senhor, né? Então, assim, não vem o caso, talvez, quem começou, né? Primeiro, quem deu o primeiro passo. Mas, claro, foi Nosso Senhor que inspirou o coração dos dois para que houvesse esses primeiros encontros, né? Que ali eles já partilhavam, né? Os ideais. E Francisco consegue, assim, conduzir Clara para começar o seu itinerário de vida, né? De conversão, de deixar tudo para trás e mudar de vida.
Então, a partir daí, quando ela deixa realmente, foge de casa, né, tudo preparado antes por Francisco, pelo bispo Guido, então Clara inicia de fato essa comunhão mais estreita, né, mais próxima na presença ali da fraternidade dos irmãos. Né, ela chega, como alguns dizem, a pertencer de fato, né, porque é um mesmo carisma, né, uma mesma ordem, digamos assim, né. Então, ela passa de fato a pertencer à ordem dos franciscanos de São Francisco, ali naquele momento que ela faz a tonsura, a sua consagração total, e a partir dali, eu acho que não pararam, de fato, os encontros, né, de Francisco, nosso Mãe Santa Clara, e essa comunhão de vida, tanto naquele momento de crise dele, como em outros momentos que ele vai a São Damião, com certeza, e admoesta as irmãs, como Clara mesmo diz, né, através de palavras de exemplo, de outros escritos, de muitos escritos que ele deixa, né, há vários momentos em que ele vai mesmo ao encontro. Claro que a gente supõe que todo relacionamento humano há aqueles conflitos, né, eu acredito que houve também com nossos pais, Francisco e Clara, mas que juntos eles conseguiram sair desse momento para poder, de fato, tornar concreto a inspiração divina que havia no coração dos dois. Né, houve momentos da história da ordem, assim, né, que São Francisco chegou a proibir os frades de ir nos mosteiros, né, a gente fica meio que assim, será que ele, né, ele não assumiu, nossa Mãe Santa Clara diz que ele assume o cuidado pelas irmãs, por ele, pelos frades, pela ordem, né, e ele chama as minhas senhoras, né, senhoras minhas. Então, a gente sabe, claro que ele não... É Clara quem tem mais, assim, expressa essa proximidade de chamar ele de pai, né? De se chamar de plantinha de Francisco, uma expressão que muitos, assim, têm, assim, como uma coisa como se fosse, digamos que, assim, no sentido negativo da expressão, muitos não concordam, até dentro da nossa própria família franciscana, com esse tema, né? Ela fala plantinha de Francisco como se fosse uma coisa assim, ela se menosprezando, mas não é. Eu vejo assim, como ela quer deixar claro, né, que não foi ela que fundou a ordem, ela participa da ordem de Francisco, do mesmo ideal de São Francisco. Então, ela não se outorga esse direito, né, de se achar fundadora assim. Claro que com o tempo, depois ela assume a comunidade de São Damião, a pedido de Francisco, né, Francisco meio que obriga ela a assumir, a ser abadesa, a tomar a frente, assim. Mas isso mais são questões jurídicas para que, né, desse continuidade à forma de vida dentro da comunidade de São Damião. Mas aí essa questão de proximidade, de pode ir ou não pode ir a visita aos mosteiros, tem essa questão também do acontecimentos que ocorriam na época, né? Que movimentos mistos assim se tornaram heréticos. São várias situações assim que a gente deveria ter um tempo a mais para poder prolongar nesses assuntos, né? Mas a gente sabe que houve sempre essa comunhão, né, entre nossos pais Francisco e Clara, né? Ela considera ele como um pai, ele também na sua cortesia, né, são ali as senhoras, né, senhoras minhas, que ele chama as pobrezinhas, ele se chama de pobrezinho e chama ela de pobrezinha, então a gente vê ali que há um ideal comum, né, sim. Ele se iguala, assim, digamos que, às irmãs. Olha, daqui a pouco a gente vai voltar com esse bate-papo, né, que tá igual o tema, que tá acendendo, né, com certeza você aí de casa tá sentindo essa força, né, que está brotando aqui, porque estamos conversando aqui com 3 pessoas apaixonadas por esta mulher, né, por também Francisco de Assis, e que também os dois têm muito a nos ensinar, né, hoje também, em nossos dias, a fortalecer, a partir do seu exemplo de vida, do seu carisma, fortalecer o nosso desejo também de fazer a vontade de Deus dia a dia. Nós vamos escutar uma música, daqui a pouco a gente vai voltar para conversar um pouquinho mais sobre esse tema de hoje. Não saia daí, enquanto a música toca, que é bem rapidinha, você compartilha esse link com outros irmãos, com outras irmãs que desejam conhecer mais sobre Santa Clara e Francisco de Assis. A gente volta já. Bendito seja teu nome, Senhor.
ligados e conectados com a missão de comunicar. Web Santo Antônio, há uma década, anunciando o Evangelho por cima dos telhados. Olha, eu falei que seria rápido, e realmente foi rápido, cumpri minha promessa, e nós já estamos aqui de volta pela Web Rádio Santo Antônio, conversando hoje sobre um encontro bastante especial, que é o encontro de Clara e Francisco, que em vários momentos da vida dele nós podemos pontuar esses encontros, né? Os encontros antes mesmo de Clara iniciar uma vida mais entregue ainda a Deus, né? Na vida contemplativa dentro do mosteiro, né? Encontros também que acontecem como naquela noite na posse úncula, e outros encontros que eu acredito que muitas vezes Francisco esteve lá nas grades, junto de Clara, junto de suas irmãs, conversando e partilhando também sobre muitas coisas que iam surgindo na igreja, né? Muitas orientações. A irmã já falava, inclusive, que Francisco pedia para que Clara, por exemplo, assumisse, né, o serviço de abadesa dentro do mosteiro, justamente pelo tempo onde a igreja vivenciou, onde se pedia nisso, né? Então, assim, a gente imagina Clara e Francisco sempre juntos, da posse úncula para São Damião, de São Damião para posse úncula, muito próximos os dois, né? Mas aí o Frei Vitório Mazuca, ele conta uma história a partir dos fioretes que narra e que fortifica essa chama acesa que existia entre eles dois, né? Então ele vai dizer o seguinte: no dia combinado, Clara chegou acompanhada de outra irmã. Com humildade e devoção, venerou primeiro a imagem de Nossa Senhora dos Anjos, que dominava o altar, onde outrora ela havia recebido o véu e cortado seus cabelos. Em seguida, enquanto chegava a hora da refeição, visitou o eremitério até os últimos recônditos. Francisco, que segundo seu costume fizera servir a mesa sobre o chão, sentou ao lado dela. Os demais tomaram seus respectivos lugares e todos se dispuseram a comer. Mal, porém, haviam tomado os primeiros bocados, Francisco se pôs a falar de Deus e todos foram arrebatados em êxtase. Logo uma multidão acorreu ao convento. Eram habitantes de Assis, de Betona e arredores, que vendo chamas sobre o bosque, acreditavam ter irrompido um grande incêndio em Santa Maria dos Anjos, e vinham para apagá-lo. Mas puderam constatar que não havia dano algum, quando ao entrar na sala do banquete, encontraram Francisco e os demais consensuais, com as mãos juntas e os olhos fixos no céu. Compreenderam que as chamas que pensaram ver, eram as do amor divino em que ardiam aqueles santos personagens, e retiraram-se edificados e confortados. Esse é só apenas um dos... né, o Fioretti tem vários fatos, várias histórias, né, inclusive muitas verídicas, outras que foram partilhadas, né, por pais e foram passando de geração em geração. E aí nós temos esse fato belíssimo, né, e tão bonito, que fala desse encontro de Clara e Francisco no mesmo lugar, né, mas com os olhos direcionados para o céu, como quem estivesse olhando e fitando os olhos para o mesmo propósito, né, para o mesmo ideal, para o Cristo, né? E aí a gente pode comentar então um pouquinho sobre esse fato, né? E o mais interessante é o pessoal chegando até a posse úncula, pensando que está em chamas, mas que na verdade essa chama era do amor divino, né? Com que os dois estavam envolvidos, né? Ardiam o coração dos dois, né? E aí o Frei Felipe, eu queria saber de que forma Clara e Francisco incendiaram a sua época, né? A partir dessa história que foi contada, inclusive bem interessante, que eu já tinha ouvido falar há muito tempo, mas que agora veio à tona mais forte. Como é que a gente pode imaginar Clara e Francisco, né, incendiando o seu tempo, né, com o seu testemunho, enfim. Conte pra gente de que forma eles incendiaram sua época e também continuam incendiando os nossos dias. É interessante você me fazer essa provocação, e para mim é muito mais desafiante tentar dar uma resposta para ela. Primeiramente, eu acredito que nos convém rezarmos e refletirmos acerca da paixão que sentiam
Clara e Francisco. Duas pessoas que se unem no propósito de seguir a um homem pobre, crucificado, chagado. Há uma imagem de um Cristo que de fato se assemelha às dores do seu tempo e da sua realidade. Clara e Francisco, eu acredito, que deixaram primeiramente seus corações arderem a partir dessa experiência que eles fizeram. Primeiramente com os pobres. Nos pobres, Clara e Francisco conseguiram enxergar um Cristo que ninguém enxergava. Um Cristo que é glorioso, mas que para chegar na glória passou pelo sofrimento da cruz. E na experiência, no contato, no aproximar-se, abraçar, beijar, eles encontraram em si a mesma paixão, a paixão por Cristo Jesus. E como é que a gente entende ser, então, enamorado e apaixonado pela mesma pessoa? O amor, quando é no seu sentido puro, não se dá jamais de forma exclusiva, egoísta, egocêntrica. O amor de Clara e de Francisco, pelo mesmo amado, era um amor que era para ser dado a todos. Quando a gente está apaixonado pelas coisas mais simples da vida, pelo primeiro amor, pelo primeiro namorado, namorada, não importa, a gente sente o nosso coração arder. Hoje, na vida religiosa, é sentido para nós dizer: meu coração arde de amor pelo Cristo. Então, por meio desse amor que foi construído neste contato com os pobres, Clara e Francisco sentiam então esse ardor, essa chama dentro de si. E quando o amor se concentra dentro da vida interior de ambos os dois, falado em forma de palavras, falado em forma de testemunho, as outras pessoas também se deixavam enamorar-se, se deixavam também inebriar-se deste amor que estava tão enraizado dentro destes dois. Eles incendeiam o mundo de fato quando reconhecem que dentro de si há um mistério que é às vezes inacessível por não conseguirmos muitas vezes saber corresponder a ele. É uma inquietude, é algo que a gente não consegue definir. Mas dentro de si eles encontraram esse mistério que se revelou em um Cristo próximo, acessível, que se conformou dentro de si. Às vezes a gente vai buscar esse Cristo de Clara e de Francisco, muitas vezes distante de nós. Mas Clara e Francisco nos falam: o Cristo está conosco, caminha conosco, está na nossa frente. E eles se permitiram se encontrar com esse Cristo. E esse Cristo se permitiu mostrar as suas dores, mostrar as suas chagas para eles. Então, essa chama que queima, né, essa relação que transborda entre duas pessoas, entre dois namorados pelo Cristo pobre e crucificado, nos atualizam em uma realidade em que o Cristo continua a sofrer, em um Cristo que continua a se revelar, e nós devemos, pois, se perguntar: aonde está o Cristo? É aquela passagem, né, que Clara escreve muito ousadamente para Inês. Aonde está o meu amado? Cadê? Eu procurei a noite inteira. Ela pega de Cântico dos Cânticos, é uma procura incessante. E de Francisco mais ainda: Senhor, né, eu te procuro, eu estou onde tu estás, quem eu sou? Buscar esse Cristo é encontrar dentro de si uma resposta de amor comprometida, que não faz abraçar o Cristo pela metade, não faz abraçar o Cristo de forma parcial, mas abraçar o Cristo de forma definitiva e comprometida,
é um amor que se inicia, que continua e que se consuma cada vez mais, que eu vou me conformando, que eu vou me configurando a Ele, também me tornando assim como este Cristo, pobre, chagado, crucificado, mas por mais que a aparência engane, por mais que as chagas enganem, por mais que o leproso engane, o Cristo se revela a sua glória dentro de um coração que arde em chamas, que constantemente se encontra e faz também, de forma muito ampla, acolher também aqueles outros que querem mergulhar, que querem também se submeter a esse amor tão profundo. É verdade. Irmã, tem alguma coisinha também a falar sobre isso, sobre essa dimensão de como, né, Clara e Francisco, alguns sinais, algumas imagens e também exemplos que Francisco e Clara conseguiram, né, incendiar a sua época, mas também os nossos dias. E eu já aproveito, como essa já é a nossa pergunta final, para pedir também para a senhora partilhar com a gente como é que as irmãs aí de Canindé estão vivendo esta festa de São Francisco, que nós iremos celebrar aí no próximo dia 4 de outubro. Então, como o Frei Felipe falou, né, muito belamente, né, com certeza um amor que é verdadeiro, ele não tem como não alcançar aqueles, né, que estão próximos a nós, né? O que está dentro da gente, com certeza, quanto mais autêntico é, mais ele se revela, não tem como, né, ficar só para si mesmo. Então, a gente tem nos testemunhos do processo de canonização, na legenda, como Clara alcançava as pessoas ali de Assis e muitas outras pessoas, né? Que a claridade dela ia para além dos muros, né, de São Damião. São muitos os testemunhos de quantos iam lá, né, pedir a ajuda de Nossa Mãe Santa Clara, né? Então, a vida dela irradiava, né? Ela, juntamente com nosso pai São Francisco, alcançaram o seu tempo e alcançam-nos até hoje, né? Isso não resta dúvida. E eu vejo assim, o nosso mosteiro, ele é como assim, eu vejo como um lugar privilegiado, né, como dizem a nossa Assis brasileira, pequena Assis. Então são muitos também que chegam até aqui, né, que vêm conhecer Santa Clara, né? Antes não, antes era um pouco desconhecido, mas hoje já são muitos os que vêm visitar Francisco e vêm visitar a nossa mãe Santa Clara, né? Ainda estamos nesse tempo de pandemia, não está aberto todas as portas ainda, né? Mas quando, assim, no tempo normal, são muitos os que vêm aqui, né, e testemunham graças, assim, e vêm mesmo fazer promessa, até mesmo a nossa mãe Santa Clara, né? Vamos lá com o Francisco, mas também já tem uns que, né, se dirigem diretamente à nossa mãe Santa Clara. Então, ela já chega a alcançar a muitos também, né? Muitos têm chegado a conhecer nossa mãe Santa Clara porque ela continua viva, né, digamos que assim, né, através da representação do carisma que a gente tenta levar, né, a nossa vida, tenta ser fiel àquilo que ela nos ensinou, aquilo que ela aprendeu do nosso pai São Francisco, aquilo que ela viveu concretamente, né, tudo que ela deixou nos escritos, testemunhado, a gente tenta levar à frente, né, com a sua intercessão lá do céu, e alcançamos, com certeza, a gente acredita que o nosso carisma, a nossa forma de vida alcança e chega a muitos, sim, com a graça de nosso Senhor. Inclusive eu coloquei aqui as fotos que a irmã Chiara mandou pra gente, das irmãs com a imagem de São Francisco, que estão sendo postadas lá na página @Vocação Clariana, e que você de casa vai percebendo, né, o quanto ele tem um carinho, assim como Clara tem um carinho imenso dentro do nosso meio, né, nas nossas casas, sempre é também festa pra gente. Francisco também tem um lugar especial no coração também das irmãs clarissas, isso nos deixa muito felizes. E para encerrar então nosso bate-papo, já agradecendo a vocês, vou pedir que a irmã nos dê a bênção de Santa Clara, mas só concluindo esse texto do Frei Vitório, né, a gente começou com ele, a gente conclui, e ele vai dizer lá no finalzinho, Francisco e Clara ensinam para nós que o humano se define em relações. Encontrar-se é dividir e transmitir o fervor existencial que contagia o coração. O encontro puro e límpido de Clara e Francisco está dentro de uma forte vivência, por isso é um dom gracioso. O forte amor pelo mesmo amado aprofunda o encontro e coloca os dois nos acontecimentos do cotidiano com maior profundidade. Isso é que ilumina o silêncio, a fala, a mesa, o fato. A chama do amor se debruça sobre a cena para comemorar a experiência do encontro.
não é só um encontro que ilumina, mas que acende, de fato. É uma luz que acende, que não só ilumina, né? As nossas luzes, por exemplo, aqui do estúdio, se eu apagar elas, fica tudo o breu, né? Escuro, né? Mas a luz que emana de Francisco e de Clara, dos seus encontros, é uma luz forte, né? Uma luz que, enfim, não tem nem como mencionar ou dizer aqui de como seria essa luz, né? Uma luz realmente que vem clarear, que vem também ser uma referência, ser aquela luz que vem mostrar o caminho a seguir, os passos que têm que ser dados e por onde nós devemos andar. Então, eu peço demais para que Santa Clara continue iluminando as nossas vidas, como frades, como irmãs clarissas, como família franciscana como um todo. E aí, irmã, agora eu deixo espaço para a senhora, para a gente ter aí a bênção de Santa Clara para encerrar esse nosso programa. Então, manifesto aqui, Frei Roberto, a minha alegria, né, Frei Felipe também, de participar com vocês desse momento, dessa comunhão, né, como eu sempre gosto, que é importante, né, para nós, nos ajuda enquanto irmãos, né, pertencentes à mesma família, filhos do mesmo pai seráfico, né, e a gente fica muito feliz vendo esses momentos de comunhão, né, como havia entre Clara e Francisco lá no tempo deles, que continuam até nos nossos dias e que possam continuar sempre, né, que sejamos forças um para os outros, né, para que possamos continuar a levar o nosso carisma dentro da nossa Santa Mãe Igreja. Então, a gente pede as bênçãos de nosso Senhor pela intercessão, né, de nosso Pai Francisco e de nossa Mãe Santa Clara, em especial nesse programa dedicado a ela. O Senhor Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Volte para vós os seus olhos misericordiosos e vos dê a sua paz. Derrame sobre vós as suas graças em abundância. E no céu vos coloque entre os seus santos. Que o Senhor esteja convosco e que vós estejais sempre com ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado, viu, Frei Felipe também. Frei Felipe que nos ajuda aqui na Web Rádio Santo Antônio. Está também em festa aí no Convento de São Francisco em Salvador. Muito obrigado a todo mundo, a você também que esteve com a gente, conferiu, acompanhou o nosso programa. Hoje foi muito especial. Espero que o que nós conversamos aqui possa encontrar eco, como eu sempre gosto de falar, né? E ressoar aí no seu dia a dia, na sua missão diária e na sua devoção de Francisco e de Clara. Fazer que o seu testemunho, o exemplo de vida desses dois grandes santos da igreja, possa incendiar também a sua vida pelo desejo ardente de viver o Evangelho, de fazer acontecer a vontade de Deus no dia a dia. Deus abençoe a todos. Na próxima sexta nós estamos de volta, inclusive, viu? Nós vamos conversar sobre a missionariedade a partir de Clara de Assis. Como é que uma mulher que viveu dentro da clausura poderia assumir essa dimensão missionária, né? Então, no próximo programa a gente vai estar juntinho, na próxima sexta, às 19h30, para conversarmos sobre este tema e tantos outros assuntos. Um abração, Deus abençoe a todos, paz e bem. Francisco e Clara mostram ao mundo o rosto de Deus. Deus da vida, Deus do amor, Deus dos pobres, Deus nosso Senhor. Tão pobre, tão nobre, Francisco de Assis, Homem natureza tão pura e feliz, com tanta clareza, com Clara de Assis. descobre o caminho do que o Cristo diz. Tão pobre, tão nobre, Francisco de Assis, Homem natureza tão pura e feliz, com tanta clareza, com Clara de Assis. descobre o caminho do que o Cristo diz. Francisco e Clara têm o segredo pra ser feliz. Ser pequeno, ser irmão, amar sempre, ser doação. Você acompanhou pela Web Rádio Santo Antônio. Vem clarear. Continue em nossa companhia.